10 obstáculos que impedem um personal trainer de ganhar mais no mês. Parte 2. É sobre isso que eu vou falar nessa live que está começando agora. Então, sejam todos bem-vindos a mais uma live de aquecimento para o Workshop Personal 60+, que é um evento 100% gratuito, 100% online, que vai acontecer entre os dias 17 e 21 de março. Galera, o Workshop Personal 60+, é um evento onde eu ensino profissionais de educação física a terem um faturamento de 5 a 10 mil reais por mês, sendo um personal trainer de idosos. E vocês já podem se inscrever para esse evento, como eu falei, de maneira totalmente gratuita. Basta vocês clicarem no link que está lá na bio, né, naquela página inicial, na descrição da Ativa Clube. Lá tem um link, vocês vão clicar nesse link e no momento que vocês clicarem no link, ele vai direcionar vocês para uma página de inscrição. E lá vocês vão apenas colocar o nome e o e-mail de vocês. Simples assim, vocês já vão estar cadastrados para participar do evento. Aproveitando, é super interessante também vocês entrarem na nossa comunidade do WhatsApp, porque lá, gente, tem já uma galera da educação física e, gente, todo mundo lá tem o mesmo objetivo, é uma comunidade, né? Então tem pessoas com o mesmo objetivo, as mesmas dúvidas, que querem daqui a pouco estar crescendo da mesma maneira, então é bem importante vocês estarem participando da comunidade. Além disso, lá na comunidade eu vou colocando informações também, vou preparando vocês para o evento do dia 17, tá? Então, minha gente, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Guilherme, eu sou personal trainer de idosos há quase 20 anos, sou especializado em atendimento personalizado e também em educação física gerontológica, e eu vou tocar essa live aqui com vocês. Antes de iniciar o tema de hoje, eu gosto sempre de agradecer a presença de todo mundo aqui e também de dar o parabéns, né? Porque eu entendo como é o nosso corre diário, né? Eu sou, como eu falei, personal há 20 anos praticamente. Então eu sei como é que é a nossa rotina. E ela é pesada, né, gente? Por vezes tem momentos, pelo menos, que eu já dei aula 3 turnos, né, no meu dia. Então era muito corrido. E o fato de vocês estarem aqui agora comigo é sinal de que vocês estão comprometidos. E vocês querem evoluir na carreira. Então vocês podiam estar fazendo qualquer coisa nesse momento. Podiam estar descansando e indo dormir mais cedo, né? Poderiam estar vendo um seriado no Netflix. Mas vocês estão aqui. E eu agradeço e parabenizo vocês por isso. E claro que vocês sabem que as coisas não acontecem também de um dia para o outro, né? Para a gente conseguir ter um sucesso maior na carreira, a gente conseguir faturar mais, é preciso desse comprometimento, né? É preciso que vocês se dediquem naquilo que vocês querem, tá? Isso aí é que vai fazer com que vocês alcancem os objetivos de vocês. E a minha ideia com as lives aqui, e principalmente com o evento do dia 17, é encurtar esse caminho para vocês. É encurtar esse caminho para que vocês consigam chegar mais rápido nesse objetivo que eu estou propondo, né? Porque eu já tive na situação que muitos de vocês daqui a pouco estão nesse momento. Estão com dúvida, não sabem o que fazer, não sabem como fazer para captar mais alunos, não sabem se vão direcionar os atendimentos de vocês ou não. Eu já tive muitas dúvidas, como muitos de vocês devem ter. Só que na minha época, gente, não tinha nem internet, né? Não tinha live, não tinha nada. Então não tinha ninguém para daqui a pouco me orientar e dizer o que eu deveria fazer. Então eu fui crescendo, eu fui evoluindo na minha carreira através dos meus próprios passos. Claro que muitas vezes eu tropeçava, né? Então foi muito na base do erro e do acerto. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui e lá no workshop é justamente a parte onde eu acertei e onde foi que eu consegui engrenar, alavancar na carreira, beleza? Então vamos lá, vamos encurtar esse tempo, gente, vamos encurtar esse tempo. E nessa semana de aquecimento para o workshop, eu estou fazendo uma série de lives, né? Então são 5 lives até a sexta-feira,
tá? E em cada live eu tô falando para vocês de 2 obstáculos que impedem que o personal trainer consiga faturar mais no mês. Não sei se vocês assistiram a live de ontem, convido vocês para assistir, tá? Ontem eu falei sobre 2, né, situações que impedem ou travam o personal de crescer. E um desses obstáculos, eu vou relembrar vocês aqui, é de que o personal não se posiciona no mercado. Ou seja, ele se torna igual a qualquer outro personal que já existe no mercado, pelo fato dele não ter um diferencial, né? Então ele não é reconhecido nem por uma característica e nem pela qualidade que ele tem. Até dei alguns exemplos ontem, né? E vou trazer aqui de novo alguns exemplos para ficar mais claro para vocês isso que eu estou falando. Peguei algumas empresas para fazer uma analogia. Vamos dar um exemplo aqui. A Smart Fit, que é uma empresa da nossa área, né? E ela se posiciona muito bem no mercado. Tanto que ela é líder aí, né? Nesse ramo de academias, né? E qual é a diferença? Como é que eles se posicionaram no mercado? A Smart, gente, ela tem uma estrutura, como vocês sabem, que é fantástica, né? Muito... Eu me sinto... cara, parece um parque de diversão quando eu entro na Smart. Eu treinei lá um tempo, né? E banheiro limpo, aí tem tem toda uma estrutura. Na que eu fazia tinha inclusive aulas, né, diferentes, não era só musculação, parece que agora eles mudaram lá. Mas enfim, é uma estrutura fantástica. Só que assim, com preços acessíveis. Porque quando você entra numa academia dessa, você acha, pô, esses equipamentos aqui, essa quantidade de esteira vai ser um preço gigante, né, enorme, vai ser difícil de pagar. Mas não, são preços acessíveis. Por quê? Porque eles ganham pela quantidade de pessoas que vai lá. Claro, tem os prós e contras, né? Os aparelhos são fantásticos, a estrutura é maravilhosa, porém eles pecam na questão do atendimento. Não tem como ter tudo, né, galera? Então, é um posicionamento de mercado. Vamos trazer outro aqui da nossa área. Não sei se existe na cidade de vocês, acredito que sim, porque já se expandiu bastante também. Aqui em Porto Alegre tem várias já. A Velocity. Vocês conhecem a Velocity? Pois é, a Velocity também está no ramo aí de academias, né? Só que ela se posicionou como uma academia, um estúdio, que é especializada em spinning. Então a galera que quer fazer spinning tem como referência a Velocity, porque ela se posicionou desse jeito no mercado, tá? Então, no nosso trabalho de personal trainer, é a mesma situação. Se vocês não se posicionarem no mercado, vocês vão ser iguais à grande maioria dos personagens que já existem, né? E aí vocês não vão ter esse diferencial. Então é como se fosse um barco sem leme, sabe? Vocês estão, imagine que vocês estão num mar, estão no oceano, vocês vão dentro de um barco, só que vocês não têm os lemes, não tem o remo, E aí, gente, vocês não conseguem avançar. Parece que vocês estão presos ali e não conseguem sair do lugar. A não ser que daqui a pouco venha uma série de ondas e joguem vocês para frente. Mas vamos combinar que isso não é muito comum, né? Se vocês tivessem ali o remo, vocês conseguiriam avançar muito mais, né? É como se fosse uma sinaleira que só fica piscando lá no amarelo. Então você não sabe se pode avançar, se você tem que parar no momento, então você fica preso naquela situação. Então vocês precisam se posicionar no mercado, até porque, vamos combinar aqui, personal trainer que atende todos os grupos, todas as idades, é o que mais tem hoje em dia. Então vocês precisam desse diferencial, tá? E aí eu pergunto, né, por que vocês não sabem, sabendo de tudo isso, por que vocês vão fazer a mesma coisa? Não tem porquê, né, gente? Pois bem, o outro obstáculo que eu falei para vocês ontem é que muita gente não direciona seus atendimentos, não se posiciona no mercado, porque tem receio de trabalhar só com um público, né, e assim perder dinheiro.
Até falei para vocês, né, que daqui a pouco a pessoa começa a pensar, poxa, mas se eu atender criança, adulto, idoso, olha a quantidade de gente que eu posso captar para mim. Só que mostrei também que isso é um tiro no pé, né? A ideia é justamente o contrário. É vocês se especializarem num público só, não precisarem atender tantos alunos assim, né? Porque vocês vão estar cobrando mais. Quem se especializa num público específico, ele pode cobrar mais, porque o trabalho que entrega é diferenciado. Então, ao invés de vocês terem 20 alunos e trabalharem o dia todo, né, é melhor vocês terem 10 alunos que paguem muito mais. E ainda vocês vão ter tempo livre sobrando para vocês, tá? Mas beleza. Lembramos o que a gente comentou ontem aqui, tá, na live, e hoje eu quero trazer para vocês mais 2 obstáculos, né, que impedem e atrapalham o personal de conseguir faturar mais, tá? E hoje eu vou por um caminho um pouquinho mais técnico. O primeiro obstáculo, gente, é o seguinte, é o medo de errar e o medo de machucar os alunos idosos. Este obstáculo aqui talvez seja um dos principais obstáculos pelos quais muitos personagens deixam de atender pessoas idosas. E aqui eles estão perdendo talvez a maior oportunidade de faturar mais no mês. Porque, como eu venho falando para vocês, o crescimento populacional de idosos hoje em dia é o maior que a gente tem no nosso país comparado com as outras faixas etárias. E se tem mais idosos no nosso país, tem mais procura também de idosos nas academias, no nosso trabalho de personal, né? Além disso, tem uma expectativa muito maior de vida hoje em dia também. Então, tem mais idosos e mais idosos vivendo mais. Então, tem mais doenças crônicas também. Ou seja, tem mais pessoas precisando de um atendimento especializado. Para provar que não é o Guilherme que está falando isso, peguei aqui 2 dados do IBGE, só para mostrar para você, só para ilustrar. Olha só o que dizem. Primeiro, gente, do ano de 2000 a 2023, a proporção de idosos aqui no Brasil, e vamos lembrar, idosos são pessoas com 60 anos ou mais, tá? A proporção de idosos na população brasileira quase duplicou. Ela passou de 8,7% lá em 2000 para 15,6% em 2023. Então aí, num cenário aí de 23 anos, a gente praticamente duplicou a população de idosos no nosso país. Olha outro dado interessante do IBGE aqui. Ele fala o seguinte, em 2030, o Brasil deve ter mais pessoas com mais de 60 anos do que crianças. Isso significa que o nosso país vai ter uma população idosa muito maior do que a população infantil. Vocês têm noção disso? Vocês repararam, perceberam? Quando que isso vai acontecer? Em 2030. Pessoal, a gente está em 2025. Faltam 5 anos, faltam 4 anos e pouco para ter mais idosos do que crianças no Brasil. Então é o que eu falo para vocês. Quem se especializar agora, quem se posicionar no mercado agora e atender pessoas idosas, vai sair na frente e vai aproveitar essa onda. Vai surfar nessa onda, tá? Podem ter certeza. Pois é, mas voltando a falar um pouquinho do medo, né, de trabalhar com idosos, que impossibilita o personal de ganhar mais, eu vou falar para vocês que eu também já tive esse medo. Inclusive eu já falei algumas vezes, né, em outras oportunidades aqui na página, que eu tinha muita dificuldade de prescrever treino para aluno idoso, porque eu achava que era tudo igual. É idoso, tem mais de 60 anos, é tudo igual. E sabem como é que eu fui perdendo esse medo de trabalhar com o público idoso? Na prática, gente. No dia a dia. Porque o que acontece? Na teoria, quando a gente está na graduação, a gente está estudando, a gente começa a ler muita coisa
e vai ficando apavorado, né? Porra, mas como é que eu vou um dia atender uma pessoa como essa? Que é cheia de restrição, que é fragilizada, né? Deve ser um quebra-cabeça esse treino. Mas quando a gente vai para a prática, para a hora do vamos ver, e aparece na nossa frente lá na academia um idoso para atender, cheio dessas restrições, não tem para onde correr. Não tem para onde fugir, gente. Tem que encarar. E aí a gente tem que se virar. Aí é tudo com a gente. O que vocês vão querer para um aluno idoso que aparece na frente de vocês lá na academia? Vocês vão querer que ele se machuque? Não, né? Vocês vão querer que ele tenha um atendimento e daqui a pouco vocês querem deixar ele de lado e fazer com que ele corra riscos na academia? Claro que não, né? Vocês querem que ele tenha um piripaque na academia? Não, obviamente que não. Então o que vocês devem fazer? Vocês devem estudar a condição dele. Vocês devem se qualificar. E aí quando eu falo em estudar, vou me aprofundar um pouquinho mais. Tá, mas estudar o quê, galera? Muito fácil falar estudar, mas estudar o quê? O que vocês podem estudar para diminuir esse medo de atender pessoas idosas? Questões técnicas que estão relacionadas com o público idoso, né? Vou dar alguns exemplos aqui. Avaliação física. Vocês têm que saber como avaliar uma pessoa idosa. E, gente, é totalmente diferente a avaliação do aluno idoso da avaliação física do adulto mais jovem, tá? O que mais que a gente tem que saber? A gente tem que saber sobre adaptações fisiológicas que acontecem, né, durante o processo de envelhecimento. A gente tem que ter conhecimento sobre aquelas doenças que mais acometem o público idoso, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas situações que eu falei para vocês aqui, tá? Avaliação física. Vocês não precisam ser perfeccionistas, ter um conhecimento aprofundado e ficar daqui a pouco se questionando, meu Deus, mas qual é o melhor protocolo para eu usar? Será que esse vai ser válido para pessoas idosas? Gente, o que vocês precisam é ter uma referência que levantem informações a respeito dos alunos de vocês e que dê condições de vocês trabalharem com eles depois, tá? Se concentrem nisso. Outra questão, esqueçam aquela avaliação tradicional que é feita em academia. Aquela avaliação que a gente aprende lá na faculdade, na graduação, sabe? Com dobras, circunferências, os pontos. Esqueçam isso. Eu falei para vocês, a avaliação do idoso é completamente diferente. Ah, mas eu não vou fazer isso. Vocês podem fazer, mas depende muito do objetivo e da necessidade do idoso. Pode ser que vocês não tenham que nem usar um plicômetro, gente. Tá? Então não precisa nem ter os materiais. Outra dica, sigam uma referência só, tá? Para não ficar daqui a pouco se perdendo nessa questão e criando um obstáculo para vocês. Então se agarrem num método de avaliação e sigam com ele, tá? Sobre adaptações fisiológicas que acontecem no processo de envelhecimento, o que a gente tem que saber mais? A gente tem que saber que ao longo do tempo nós perdemos massa muscular. E a tendência, se daqui a pouco o idoso não começar a se preocupar com isso, dele perder força também. E se ele perde essas duas situações, ele começa a comprometer a função muscular dele. E o que se transforma isso? Sarcopenia. É uma doença crônica. Então a gente tem que estar atento a isso. Acontece também diminuição de massa óssea, né? E se o idoso não se cuidar, o que pode acontecer? Virar uma osteopenia, depois uma osteoporose, e isso se converter depois numa fratura, em quedas, e aí lomba abaixo, né? Ladeira abaixo. Também, gente, pode acontecer redução, né? É normal isso, fisiológico, redução de elasticidade, né? E resistência de tendões e ligamentos, tá? E o que vai acontecer com isso? Vai prejudicar a mobilidade do idoso, né? Vai, daqui a pouco, prejudicar a estabilidade dele, o equilíbrio dele. Quando a gente fala de sistema cardiovascular, a gente tem redução de frequência cardíaca, de débito cardíaco, tem essa palavra é difícil, enrijecimento de artérias,
né? E tudo isso pode levar a aumento de pressão arterial. Isso é um problema. Pode ter também uma menor eficiência no transporte de oxigênio, tá? Isso vai comprometer no desempenho dos idosos, nas tarefas que ele tem no dia a dia. Se a gente for pensar na questão respiratória, né? Pode ter também diminuição da elasticidade pulmonar e a capacidade ventilatória também, né? E aí vai reduzir a eficiência respiratória do idoso. Quando a gente fala de sistema nervoso, a gente tem diminuição, declínio na velocidade da condução, né, nervosa. Também vai comprometer a questão de reflexo, de tempo de reação, de coordenação do idoso. Então, todo o processo de envelhecimento vai gerar declínios que vão afetar a qualidade de vida dele. E a gente tem que ter conhecimento sobre isso, tá? Que mais, gente? Questão endócrina, né? Tem alteração hormonal, queda de testosterona, de estrogênio, enfim. Se a gente for pensar na questão sensorial também, aí começa a ter uma dificuldade na visão, na audição, e tudo isso vai comprometer no dia a dia dessa pessoa, tá? Fora isso, minha gente, tem as doenças crônicas, né, que mais acometem esse público também. Então é preciso que a gente tenha um conhecimento um pouquinho mais aprofundado sobre hipertensão, sobre diabetes, sobre artrose, sobre a osteoporose, né? Daqui a pouco sobre sarcopenia, que eu falei ali antes para vocês, tá? E aí, claro que nessa questão das doenças tem que saber diferenciar, né, a prescrição do treino quando uma pessoa tem uma doença específica e quando ela tem outra. Então, vamos pegar um exemplo aqui. O treino para uma pessoa, para um idoso que tem artrose, é completamente diferente, é o oposto daquele idoso que tem, por exemplo, osteopenia. Por quê? Porque quando a pessoa idosa tem artrose, ela já tem um comprometimento da questão articular. Então, a gente não pode trabalhar com uma sobrecarga excessiva nela, né? Agora, o idoso que tem osteopenia, ele precisa de um estímulo para que tenha uma remodelação óssea, para que que ele consiga fortalecer, né, a questão óssea dele. Então ele precisa trabalhar com uma intensidade mais alta. E até, por vezes, com um certo impacto, que é o estímulo para ter essa remodelação óssea, né? Então vocês podem ver aqui que são situações completamente diferentes. E você tem que dominar isso, tá? Ah, Guilherme, então eu tô vendo aí que tu tem que ter muito conhecimento para trabalhar com idoso. É uma dificuldade. Ah, então tá. Mas agora eu vou perguntar para vocês. Então quer dizer que quando vocês vão atender uma pessoa de uma outra idade, vocês não precisam ter cuidado com ela? Vocês não precisam ter esse nível de comprometimento e de conhecimento? Se vocês trabalharem daqui a pouco com um adolescente, tá? E esse adolescente é autista, vocês não vão estudar a situação dele antes de iniciar o treinamento com ele? Se vocês forem atender um adulto jovem, tá? Que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado, vocês não vão ter que estudar que tipo de exercício que vocês vão ter que prescrever para a reabilitação do joelho dele? Então, gente, independente da idade, tá? Se nós somos personais, a nossa obrigação é entregar um serviço qualificado. É por isso que as pessoas pagam a mais para ter um personal, para ter um outro tipo de atendimento. Senão ela poderia simplesmente ir lá e treinar na Smart, lá, sem nenhum atendimento e azar, né? Vamos ver o que dá. Mas por isso que a gente tem que ter esse nível de comprometimento, tá? Então, minha gente, se vocês quiserem perder o medo de trabalhar, não só com idosos, mas também com qualquer outra pessoa que tenha qualquer restrição, o caminho é o mesmo. É o mesmo, tá? A diferença é que tem uma tendência um pouquinho mais alta do idoso ter mais particularidades. Mas vocês vão ter que estudar igual. Só que eu vejo isso por um lado bem positivo.
Sabe por quê? Porque, neste caso, como o idoso realmente vai precisar de um acompanhamento mais próximo, eu tenho mais chances de captar alunos idosos. Então, o nicho que eu escolhi para mim, eu tenho certeza que ele precisa de um atendimento mais personalizado. Então, as minhas chances de captar são muito maiores. Então, é bom para mim, entre aspas, né? Para mim, que os idosos tenham mais particularidades. E outra, no momento que o aluno tem particularidade, eu tenho condições de estudar muito bem isso e poder oferecer para esse meu cliente um serviço qualificado, onde eu vou ajudar ele a melhorar a condição que ele tem, a lesão que ele tem, né? Então, pessoal, se vocês tiverem conhecimento técnico, vocês têm menos chances de lesionar os alunos de vocês, vocês têm menos chances de perder o aluno, tá? Porque vocês vão ter mais conhecimento e vão passar mais segurança para ele. E vocês também diminuem as chances, aliás, vocês aumentam as chances de se tornarem referência na área. E tem mais um ponto. Vocês aumentam as chances, quando vocês se posicionam e aumentam o conhecimento de vocês, vocês aumentam as chances de construir uma autoridade, tá? E, já que eu falei em autoridade, esse é o outro obstáculo que eu queria trazer para vocês hoje, tá? Por quê? Porque tem muita gente, muito personal trainer, que não consegue alavancar na carreira porque ele tem dificuldade de construir a sua autoridade. Pois é. Vocês estão lembrados dos exemplos que eu trouxe antes aqui? Pensem em personagens que são famosos no nosso país. Vocês lembram de cabeça? Quem é que vem na cabeça de vocês quando vocês lembram em personal trainer? Agora pensem em por que eles se destacam dos outros. Pô, se tem milhares de personagens, por que esses se destacam? Para vocês criarem autoridade, tem um caminho para percorrer, né? Esse caminho que eu falei para você, se especializar em um nicho específico e se aprofundar nele, tá? Esse é o primeiro passo. Só que agora tem um detalhe muito importante. Para a gente se tornar autoridade, não é somente através do conhecimento técnico que a gente vai conseguir isso, tá? Aqui já entra um elemento a mais que vocês vão precisar, além do conhecimento técnico, que é a exposição de vocês, tá? Me responda uma coisa aí. O que adianta ser um baita chefe de cozinha e trabalhar num restaurante que não tem nem fachada na frente da loja? O que adianta? O conhecimento desse chefe vai estar lá dentro. Ninguém vai conhecer ele, ninguém vai reconhecer, né, o potencial, né, a qualidade que ele tem, porque ele está escondido. Ninguém enxerga ele. O que adianta vocês terem um baita num carro caríssimo, só que esse carro não tem gasolina para andar? Aí vocês têm lá um Porsche Cayenne, né, e tiram onda com o carro, vocês não têm mais grana para botar gasolina no carro para ele andar. O que adianta? Então, como é que vocês querem se tornar autoridades na área se ninguém conhece o trabalho de vocês? Não tem como, gente. Infelizmente, não tem como, tá? Aí entra aquela outra dificuldade do personal, né? Que é de expor o seu trabalho, que é divulgar aquilo que ele faz de melhor na vida dele e que ele tem conhecimento. E se isso acontece com vocês, fiquem tranquilos, porque já aconteceu comigo também. Eu não aprendi isso na faculdade.
A faculdade não ensina a gente, né, a daqui a pouco expor o nosso trabalho, a vender o nosso trabalho. Não ensina. Só que lembrem de uma coisa, que eu já falei ontem, inclusive, na live, acho que foi ontem que eu falei, que nós, personagens, somos como uma empresa. No momento que a gente começa a trabalhar como personal, nós abrimos uma empresa. A gente tem que investir nessa empresa. A gente tem que organizar os setores da nossa empresa. O fato de dar aula é a última coisa que a gente faz. Antes disso, tem muita coisa por trás. E quem administra tudo isso somos nós. Então vocês têm que estar atentos a isso. Não é só dar aula. Não é só lá e escolher uns exercícios para o aluno. Para vocês ganharem mais, vocês precisam botar na cabeça que vocês são uma empresa. Tá? Querem ver como a pessoa que tem autoridade é mais bem sucedida? Vamos fazer uma analogia aqui. Vamos supor que nós, né, estamos aí nesse calorão aí que a gente vem passando, estamos 40 graus na cabeça, e estraga o nosso ar-condicionado de casa. Ou da academia. Putz, é uma bucha, né? E aí? Quem é que vocês chamam para arrumar esse ar-condicionado? Vocês chamam uma empresa especializada no conserto e manutenção de ar-condicionado? Ou vocês vão chamar o seu Joaquim ali, que é aquele faz tudo, que sempre quebra um galho para nós? O que vocês preferem? Outro exemplo, se a avó de vocês tem diabetes, tá? Vocês preferem que ela treine com um personal trainer especializado em pessoas idosas ou que ela treine lá na Smart, que eu dei o exemplo para vocês, sem atendimento? Pois é. Ou vocês preferem que ela treine com um personal comum, que não é nichado, não é especializado em nenhum público? Obviamente que, por questão de segurança, é melhor que ela treine com um personal especializado em idosos, ou seja, uma autoridade na área, né? Mas claro, né, gente? Tudo tem seu preço também, tá? Mas estamos trabalhando para isso, né? Para nos tornarmos especialistas como personal de idosos. É isso que eu vou ensinar vocês lá no workshop, tá? Então, com isso, vocês vão ter condições, ó, de aumentar a hora-aula de vocês, tá? Ah, e por que ele pode cobrar mais? Porque ele tem mais conhecimento, né? Não é isso? Beleza. E como é que eu sei que ele tem mais conhecimento? Porque eu conheço o trabalho dele, né? Eu vejo na internet o trabalho desse personal. Ou então, porque o médico da minha avó, né, ele indicou esse personal. Ou seja, esse personal trainer é uma autoridade na área. Ele é muito bom tecnicamente e ele sabe expor o trabalho dele. Se tornou uma autoridade. E pessoal, eu vou, como eu falei para vocês, eu vou falar muito mais sobre isso lá no workshop do dia 17, tá? Essa autoridade, que muita gente tem dificuldade de alcançar, é resultado, então, de um conhecimento técnico aprofundado, de um bom serviço entregue para o aluno, né? E também uma boa estratégia de divulgação do trabalho. Querem aprender muito mais sobre isso? Lá no workshop eu vou me aprofundar nisso. Vou ensinar vocês a fazer uma avaliação física simples e eficiente para pessoas idosas. Vou ensinar vocês a ter progressão de exercícios, né? Como se faz uma progressão de exercícios de acordo com o nível de complexidade do exercício. E vou ensinar para vocês a minha estratégia de venda que mais deu certo até hoje para mim. Então, vocês vão aprender lá questões técnicas e questões também de vendas, de negócios, o que vai levar vocês a se tornarem autoridades na área. Beleza? Não se inscreveram? Então, acabou a live aqui agora? Corram lá para o link que está na bio, cliquem no link e o link vai direcionar vocês para a página de inscrição. Lá é só colocar o nome
e o e-mail de vocês. Beleza? Fácil, fácil. Vou repetir, tá? Quem se especializar neste momento em pessoas idosas tem a maior chance de ganhar mais como personal trainer. Não esqueçam isso, tá bom? Galera, muito obrigado pela presença de vocês aqui e eu espero vocês amanhã com a terceira live de aquecimento para o workshop Personal 60+. Beleza? Obrigadão, boa noite e um abraço para todo mundo.